Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu estava aqui pensando, eu acabei concluindo que eu queria compartilhar com vocês uma técnica de negociação que é muito utilizada em negociações mais complexas, é muito sofisticada, mas pode ser super adaptada para que a gente possa se relacionar melhor com as pessoas no nosso dia a dia, principalmente com aquelas com quem a gente está sempre negociando, né? Já parou para pensar que você está sempre negociando com o seu sócio, com o seu chefe, com o seu subordinado, com o seu filho, sua filha, com o seu pai, pessoas próximas da família do trabalho. São pessoas com quem você está sempre negociando. E quando esse relacionamento é longo, você percebe que vocês têm alguns pontos de tensão que você simplesmente não consegue resolver. Não consegue. Eu quero que você escolha uma dessas pessoas e pense em alguns desses pontos de tensão. Repara que alguns desses assuntos, né, que envolvem esses pontos, são assuntos que vocês têm medo de discutir. E quando alguém toca nesse assunto, a impressão que dá é que tudo fica prestes a explodir. Se isso acontece em alguma dessas relações com você, saiba que muito provavelmente esse tema, esse assunto, ele pode ser classificado, né, está dentro do grupo dos tabus ou das coisas que são sagradas. Já parou para pensar nisso? Tabus, coisas que a pessoa não quer discutir, coisas que identificam a pessoa ou que mexem de alguma maneira com a sua identidade. Esses são os tabus, pessoal. Tabu é algo muito complicado. E o que é o sagrado? Cara, o sagrado é o tabu máximo. O sagrado é aquilo que não admite discussão, que tem um valor absoluto dentro de si e que você tem certeza que o valor está lá, independentemente do que você acha a respeito da coisa. Tá certo? Então, isso é o sagrado. Isso é o sagrado. E aí, pessoal, a questão dos tabus pode vir de tudo qualquer lugar, né? Todo tabu ele tem três componentes, tá? Ele tem uma proibição, um castigo e um significado de proteção. Todo tabu. Quanto mais intensa é a punição, mais você se sente pressionado, ou a pessoa se sente pressionada, a obedecer o tabu. E o tabu protege, né? Porque quando você quebra, você ataca um tabu, você ofende valores considerados importantes pela sociedade ou por membros dentro dessa sociedade. Então, é algo muito complicado. E por que a gente tropeça nos tabus, né? Porque às vezes, por não termos a técnica correta para abordar aquele problema, a gente sequer está ciente que o tabu existe. E quando a gente está ciente, a gente tem medo de discutir o tabu, porque, claro, a gente não tem as metodologias, né? Então, qual é a estratégia? A primeira coisa é ficar ciente do tabu, tentar entender se aquilo é um tabu. E aí, como superar o medo de discutir o tabu? Estabelecendo uma zona de segurança, tá certo? E aí, por fim, estruturar um plano de ação de acordo com o custo-benefício, né, de enfrentar aquele tabu ou não. Isso tem que ser muito, muito bem pensado. Existem vários tipos de tabu, né? Tabus na expressão pessoal, tabus religiosos,
tabus por associação. Existem vários tipos de tabu. Mas se você precisar discutir, né, imagina um pai discutindo com o filho uma questão de orientação sexual. Imagina um sócio discutindo com o outro uma questão de participação na sociedade por mérito. Talvez possa ser um tabu. Talvez não. Você tem que descobrir. E aí, para descobrir, você precisa estar atento, né? Reconhecer o tabu e estabelecer o que eu chamo de uma zona segura para poder, sem ferir ninguém, começar a discutir o tema. Ou seja, a primeira coisa é deixar claro o seu objetivo, né? E ficar ancorado, porque o que acontece? Quando você começa a discutir o tabu, as pessoas são tomadas por um sentimento de vertigem. Você precisa estar atento. Se o tabu for teu, o momento que você começa a ser tomado pela vertigem. Ou quando isso começa a acontecer com a pessoa com a qual você está conversando. Mas se você discutir explicitamente o que você está disposto a conversar ou não, e dizer assim, olha, eu queria falar sobre esse assunto porque eu tenho esse objetivo aqui. E até onde você está disposto a conversar a respeito do tema. Você pode chegar a um acordo com a pessoa sobre que aspectos do tabu ela está disposta a conversar. E vocês também podem dar um terceiro passo, que é, vamos falar sobre isso sem assumir nenhum compromisso? Quer dizer, vamos discutir aqui, por exemplo, uma questão de meritocracia, do que poderia ser razoável, sem que o que a gente falar aqui mude a forma como a distribuição de lucros do escritório é hoje feita, por exemplo. Tá certo? E internamente, você com você mesmo, você precisa construir um processo de reafirmação moral, porque você discutir um tabu pessoal, por exemplo, pode ser que mexa com as suas convicções. Então você tem que dizer para você mesmo que, olha, eu estou discutindo isso aqui para resolver um problema, mas os meus valores são esses e continuarão sendo esses. Tá? Por fim, pessoal, entre aceitar o tabu, tentar mexer com as bases do tabu, ou mesmo quebrar o tabu, o que você precisa é fazer uma análise de custo-benefício, sua e da pessoa. Tá? Uma técnica, porque tem tabu que não vale a pena mexer. E tem tabu que você precisa mexer. Porque as consequências lá na frente, se você não fizer nada agora, vão ser mais graves, né? Será que seu filho está usando drogas? Será que é um tabu para você falar sobre esse assunto? O que vai acontecer se você não falar? Né? E aí uma técnica muito útil para você dimensionar os custos-benefícios, de atacar o tabu ou não, é fazer o seguinte exercício mental, né, que o Dan Shapiro, professor de Harvard, ensina para a gente. Imaginar que você quebrou o tabu ontem, imaginar como que as pessoas reagiram, o que você disse, o que as pessoas disseram, e agora fazer o seguinte exercício. Você quebrou esse tabu há 5 anos. Hoje, se você tivesse quebrado esse tabu há 5 anos, você seria mais feliz ou mais infeliz do que você era antes daquele evento? Se você conseguir fazer esse exercício e dimensionar se o seu nível de felicidade aumentou ou diminuiu, é ali que está a orientação que você deve seguir. Né? Quer dizer, por que esse exercício é importante? Porque quando a gente enfrenta um tabu, a gente costuma pensar só no curto prazo. Porque o nosso cérebro se preocupa muito mais com aquilo que ele está vendo. E ele está vendo as consequências imediatas. E as consequências imediatas não são confortáveis, porque falar de tabu dói, é sair da nossa zona de conforto, é criar conflito. O que o nosso cérebro não vê de imediato é o médio e o longo prazo, que no fundo, são muito importantes para a nossa vida. Esse exercício permite isso, né? Que você espie na janela e enxergue as consequências de médio e de longo prazo. E aí você pode estruturar melhor a decisão de enfrentar ou não o tabu dentro da sua família, com os seus amigos ou no seu trabalho. Tá certo, pessoal? Valeu, galera!